Está no ar a Voz da Profecia com um novo programa de inspiração e fé. Rogamos a Deus que estes momentos sejam de ricas bênçãos para a sua vida espiritual. No programa de hoje temos a participação especial da família Azevedo. Elias, Zilda e Wilson interpretam o cântico Ó mantém teu olhar pro céu. Ó, mantém teu olhar pro céu, pra sentir o poder do amor. Eis que Deus responderá à oração do pecador que buscar sua Jesus dará poder, sua paz há então sentir, e os pesares vão passar. Em Jesus deves teu prazer e teu prantear, e verás que lá do céu há de força receber pra vencer todo o mal. Ó, mantém teu olhar pro céu, só Jesus dará poder, sua paz hás então sentir, e os pesares vão passar. Com o microfone agora, Roberto Conrad Filho. Quando Ponte de León pôs os seus pés nas praias da Flórida, anunciou que havia descoberto a fonte da juventude perpétua. Mas todos os que beberam daquelas águas logo se desiludiram. Elas não prolongavam a vida. Durante séculos e milênios, os homens têm procurado encontrar a fonte da vida e imortalidade. Isto é, desde o Éden, os seres humanos têm procurado saber como alcançar vida. E a maior pergunta já feita pelos mortais é: que preciso fazer para ser salvo? Essa pergunta vem à nossa mente mais cedo ou mais tarde, porque todos reconhecemos a certeza de Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E do capítulo 6:23, o salário do pecado é a morte. Por natureza somos todos perdidos. Desejamos a vida, mas somos mortais. E por isso os homens, em todas as gerações e lugares, têm procurado soluções. O jovem rico perguntou a Cristo: Bom mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? São Mateus 19:16. Por causa desta inquietude, centenas de religiões e seitas têm surgido, sugerindo diferentes soluções. Porém, no coração de milhões, a pergunta continua sem resposta. Uma coisa é certa: o homem por si só não pode salvar-se e não pode resolver o problema do pecado. O chefe da carceragem em Filipos perguntou a São Paulo: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Atos 16:30. E a resposta de São Paulo, dada sem hesitação, foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo.
verso 31. Estas palavras, crê no Senhor Jesus, têm ecoado através dos séculos e dado aos homens a grande certeza: salvação somente em Cristo, vida somente em Cristo. Não há outro meio, não há outro caminho. São Pedro afirmou: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Numa mesquita muçulmana está gravada uma frase de Maomé que diz: se alguém quiser vir até mim, primeiro purifique o seu coração. Muitos têm procurado atingir a perfeição através de esforços pessoais, da autoflagelação, da vida monástica e assim por diante. Mas isto não salva ninguém. A religião cristã é exatamente a antítese disto. O homem é incapaz de erguer-se da lama do pecado por seus próprios esforços. Deus, porém, lhe oferece perdão, purificação e salvação através da força e do poder de Cristo. E pede que todo pecador venha a Ele como está. Seu convite é: olhai para mim e sede salvos. Eu sou Deus e não há outro. Isaías 45:22. E mais: vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. São Mateus 11:28-30. Ninguém jamais poderá dar desculpas aos seus pecados e ninguém jamais poderá salvar-se por si próprio. Mas Jesus oferece perdão e salvação ao maior e ao mais vil pecador. Sim, ao pecador que o receber como seu salvador pessoal. E de acordo com a Bíblia, Jesus é o único meio de salvação. Com Cristo temos o perdão e a salvação. Sem Ele, estamos destinados à perdição eterna. Alguns anos atrás, um missionário passando por Calcutá, na Índia, encontrou um homem de longas barbas, vestido com uma saca rústica e deitado sobre uma cama de pregos. Seu rosto e todo o corpo estavam cobertos com cinzas, e seu cabelo todo emaranhado, como se nunca houvesse sido penteado. Alguém lhe perguntou por que fazia aquilo. Ele respondeu que estava se torturando assim para encontrar o favor de Deus e o perdão de seus pecados. Ninguém pôde convencê-lo de que o que Deus pede de nós não é isto. Há milhares e mesmo milhões que imaginam que, se eles mortificarem seus corpos e até mesmo os mutilarem, encontrarão o perdão de Deus. Mas a Bíblia é clara: somos salvos pela misericórdia de Deus e não por nossos esforços e méritos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. E mais: o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Miqueias 6:8. Não são nossas obras que nos recomendam ao perdão de Deus e à sua salvação. Nossos atos e esforços são todos considerados como trapos de imundície. Até mesmo nosso serviço em favor do próximo, por melhor que seja, não nos dá salvação. É claro que é nosso dever ajudar o nosso próximo, é nosso dever fazer o bem aos outros, mas isto não é o meio de sermos salvos. O serviço, as boas obras, são o fruto, são o resultado da salvação. A salvação é concedida na base da fé exclusivamente. Somente a fé em Cristo e no seu sacrifício é que nos pode dar salvação. Ninguém jamais foi salvo pelo que fez em nome de Deus ou pelos filhos de Deus. A salvação sempre foi e será o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ele é o único Salvador, e fora dele, ou sem ele, não há salvação. Certa ocasião, Napoleão e seus exércitos estavam atravessando um deserto. Com o sol a pino, a marcha acelerada e as areias escaldantes, os soldados estavam angustiados por água. E os poços que encontraram estavam secos. De repente um soldado gritou: olhem o lago! Água! Água! Houve um clamor de alegria e os soldados correram na direção do lago. Mas ao se aproximarem, viram que o lago recuava. Quando se aproximavam dele, ele se afastava deles. Não era um lago, era uma miragem, um engano, uma ilusão. Assim são as saídas, as soluções apresentadas pelos homens para o problema do pecado. São miragens, pois o homem sem Deus não tem esperança.
Efésios 2:12. Jesus é a saída, é a solução. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. São João 10:9. É uma pena que tantos tentem outros caminhos e atalhos em suas tentativas para salvar-se. Certa ocasião, os judeus perguntaram a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? O Salvador então lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. São João 6:28 e 29. E a promessa é: quem nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. São João 3:16. Temos de crer em Jesus, crer que ele é o Filho de Deus, que é poderoso para salvar e que deseja fazê-lo, que só ele pode oferecer-nos a vida eterna. Temos que crer nele como nosso Salvador pessoal, nosso amigo que ofereceu sua vida em nosso favor, que sua morte na cruz foi causada pelos nossos pecados e que seu sacrifício foi o preço do resgate pago em favor de nossa liberdade. Sim, crer em Jesus é nossa necessidade básica. E depois de nele crer, devemos entregar-nos a ele sem reservas e confessar e abandonar nossos pecados, porque se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda a injustiça. 1 São João 1:9. E após aceitar a salvação oferecida gratuitamente por Cristo e entregar-se a ele, confessando e abandonando os nossos pecados, é dever de todos nós sermos submissos à sua vontade, obedecendo aos seus mandamentos. Uma vida em harmonia com a vontade de Deus é a maior evidência de que alguém aceitou a salvação de Cristo pela fé. Crer e obedecer é a nossa parte. Perdoar, salvar e oferecer vida eterna é a parte de Deus. Não há nem jamais houve um caso difícil demais para Deus solucionar. Ninguém jamais pecou tanto ou tão gravemente que Deus não o possa salvar. Ninguém jamais afastou-se tanto de Deus que não possa ser alcançado pelos braços de sua misericórdia. Basta desejar. É suficiente querer, e o amor do Pai irá acolher ao mais vil dos pecadores. Hoje ainda soa aos nossos ouvidos o convite de Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Qual será a nossa resposta a esta tão grande salvação? Mestre, ao teu lado quero andar, pelo caminho do dever, quero cumprir o teu mandar, confiando sempre em teu poder. A voz da profecia chega até você numa cortesia de seus amigos, os adventistas. Desejamos agradecer aos nossos amigos que nos últimos dias nos enviaram seus donativos. O nosso sincero agradecimento a todos e que Deus lhes retribua em dobro. A obra de fé da voz da profecia prospera e avança por causa da generosidade de nossos amigos. E agora um lembrete. Ao enviarmos seu donativo, faça-o sempre em nome da Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. E ouça-nos sempre sintonizando semanalmente com esta emissora, neste mesmo dia e hora, ou no tempo indicado no final deste programa. Despedimos-nos desejando que Deus abençoe, proteja e guarde a todos os nossos ouvintes.